Vamos seguir com o processo administrativo. Nesse vídeo vamos falar da forma, tempo e lugar dos atos do processo. Capítulo 8º, artigo 22. Diz assim o artigo 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. É o clássico princípio do informalismo, defendido pelo professor Eli Lopes Meirelles, ou como a professora Maria de Pietro traduz no seu manual, lá na página 584, o princípio da obediência à forma e aos procedimentos. Olha o que ela nos ensina. Quanto a esse princípio, a sua aplicação é muito mais rígida no processo judicial do que no administrativo. Por isso mesmo, em relação a este, costuma-se falar em princípio do informalismo, tá? Então, você pode encontrar informalismo ou obediência à forma e aos procedimentos. O que significa dizer isso? Que o processo não vai ter aquela formalidade como você tem no processo judicial, uma vez que a pretensão da administração é de resolver essa celeuma na via administrativa, tá bem? Diz aqui ali, os atos do processo devem ser produzidos por escrito em vernáculo com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável, tá? Escrever, peticionar, tá? Ó, salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, porque a regra é a gratuidade. Mas a dúvida se esse documento aqui é autêntico ou não, aí eu posso exigir, tá, o reconhecimento de firma. A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo, né? Confere com o original, matrícula, bota ali a assinatura, certifique do fé aqui, a lei admite isso. E o processo deverá ter suas páginas numeradas, de forma o quê? Sequencial e rubricadas, para criar uma cronologia. Para quem pegar o processo para dar uma lida e entender, né? Petição, documentos, despacho, juntada de ali alguma declaração, no final a decisão, depois o recurso. Tem que ter uma ordem cronológica para facilitar a compreensão dos acontecimentos dentro desse processo. Artigo 23 diz assim, os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo. Dias úteis. Tá? Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento prejudica o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à administração. Tá? Então, se for, por exemplo, o último dia de prazo, você pode postergar quem está na administração pública, tá? E passar do horário de expediente. Não há nenhuma ilegalidade em relação a isso. Artigo 24. Inexistindo disposição específica, os órgãos, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. Então você pega o processo administrativo e tem lá um despacho, né? Ao requerente para se manifestar sobre folhas tais, e não tem prazo ali, não tem nenhum prazo. Ora, essa manifestação tem que se dar em 5 dias. É isso que a lei está nos passando. Artigo 24, parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro mediante comprovada justificação. 5 mais 5, se houver aí a necessidade. Pode prorrogar? Pode. Artigo 24, parágrafo único, tá? Artigo 25. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o interessado se o outro for o local de realização. Normalmente, os atos do processo vão ser tramitados ali onde você peticionou, no INSS, por exemplo, tá? No BNDES, naquela entidade federal na qual você está pleiteando alguma coisa. Então, normalmente, os atos do processo vão se dar ali na sede daquele órgão. Beleza? Tranquilo? Então, atos, forma e lugar do processo. Que é porque a gente volta para falar das formas de se comunicar, tá? Intimação, prazo, requisitos, que é porque a gente volta aí. Até já, galera!